tomar um café. Agora ele vai ficar com o olho aberto, viu? Por que ela? Ela estava vendo você de olho fechado. Eu posso fazer uma pergunta? Pode? Jesus é magoado por causa de Jesus Cristo, mas por causa de Jesus Cristo, ele faz uma bagunça, diverte, brinca. A filha é diferente desse jeito dela. Quando ele era criança, ele brincava também. Porque Jesus foi pequeno, foi do seu tamanho, foi do tamanho da sua irmã. Aí ele cresceu. Entendeu? Mas ele também fez como é que se diz? As brincadeiras dele, a pular, a correr, a trepar em árvore. Tudo isso ele fez também. E também, quando ele nasceu É. em outro lugar, ele chamava Jesus Cristo, colocando nome, ele não tinha nome. Ele veio já e foi colocado esse nome. Mas poucas pessoas chamavam ele de Jesus Cristo. Chamavam ele de Menino de Nazaré. Menino de Nazaré? É. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas más queriam levar ele embora. Então ele estava escondendo eles. Aí por isso, Deus cresceu. É. Aí os pais obedeceu os pais dele. Isso mesmo. Aí foi crescendo, aí realmente Aí ele ficou homem. a mãe do pai dele. Isso. O Peregrino está dizendo uma coisa aqui, que é preciso a gente ter uma consciência de quem somos, por que nós somos, como nós somos. O que significa isso? Toda a nossa trajetória, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui por uma necessidade e uma permissão de Deus que nós tivemos essa nova oportunidade de resgatar o que nós fizemos de errado lá atrás. Mas graças a Deus nós não sabemos o que é. Temos algumas pequeninas lembranças, mas nós não sabemos o que é. Mas as dificuldades que nós passamos faz parte desses resgates. É muito importante que às vezes a gente fala, oh meu Deus, por que foi me deixar acontecer isso? Não é Deus. Não é Deus que deixa acontecer ou faça acontecer. Momentos antes da nossa concepção, nós escolhemos. Os pais é bem anterior. Os pais que a gente vai chegar, qual é a família, e toda a responsabilidade de resgate, através daquela consciência daquele momento, nós assumimos como que nós vamos cumprir aqui na Terra. Mas Deus, como é misericordioso, Ele dá apenas uma parte daquilo que nós buscamos, nós tentamos ou nós pedimos. Por quê? Porque Ele sabe que a gente não consegue carregar. E Ele só vai dar a cruz do tamanho e do peso que a gente possa carregar. Isso significa que nós temos um grau de responsabilidade maior nesta vida. Por quê? Por causa dos nossos resgates. Se nós estamos aqui, nós temos que subir mais um degrauzinho. Como é que nós fazemos essas mudanças, essas subidas, esse melhoramento? Melhorando o nosso sentimento. De que jeito que nós vamos melhorar o nosso sentimento? Se nós desconhecemos o que é mediunidade. Não estou falando de religião, gente. Estou falando de conhecimento próprio. O que é mediunidade? O que junto com a mediunidade vem? Então nós temos a sensibilidade, que é um dom que muita gente parece que passa alguém correndo, olha, não tem nada. Às vezes você está andando, parece dar a impressão que tem alguém correndo atrás, a gente perde até a força, né? Então tudo isso daí faz parte da sensibilidade. A intuição é quando dá vontade da gente falar, e a gente começa a falar, de repente a gente fala, ué, mas como é que eu estou falando isso? Eu não tenho o mínimo conhecimento para isso. A outra situação é auditiva. Começa a ouvir vozes. Muita gente se perde quando isso começa a acontecer. Porque acha que está ficando louco.
Ah, eu estou vendo um punhado de voz aqui, eu não estou entendendo nada. E às vezes a pessoa começa a beber, a drogas, porque acha que está ficando louco. A outra situação é a premonitiva. O que é a premonitiva? De repente vem na sua cabeça, na nossa cabeça, uma imagem, um acontecimento ruim, às vezes uma situação muito desesperadora, e você fica aqui na cabeça, gente, mas não é nada disso, não aconteceu nada. De repente está ali aquela imagem, de repente está ali aquela situação. Você fala, gente, foi do jeito que veio na minha imagem. Então isso se chama premonição. A outra situação é a que nós vemos, mas não é com os nossos olhos, é com a nossa mente. Então a pessoa já morreu e ela está ali do jeito que nós estamos aqui agora, um olhando para o outro. Do jeitinho, com até as roupas parecidas com aquelas que ela usava. Para quê? Para que a pessoa que está vendo entenda e reconheça quem que é. Porque ela pode até não ter vivido no mesmo tempo daquela pessoa, mas o espírito dela sim. O espírito dela sabe quem é. E ela vai reconhecer. Então nós precisamos saber lidar com a mediunidade. Como é que nós fazemos? Como é que nós educamos uma menina dessa? Se os pais não tiverem um mínimo de conhecimento, como é que eles vão conseguir levar essa menina num caminho de amor até a sua maturidade? E a maturidade, gente, é do 30º ao 33º ano. Sabem por quê? Jesus começou a atuar com 30 anos e ele se entregou aos 33 anos. Então, essa é a idade nossa que nós atingimos a nossa maturidade espiritual. Isso não é que a gente tem que ser espírita, não. Qualquer religião, na minha opinião, deveria orientar sobre isso. Mas, infelizmente, não acontece. Mas a gente pegar conhecimento em uma casa espírita e levar para a nossa religião, não vai fazer mal nenhum. Só não podemos falar abertamente do jeito que nós falamos. Mas se você chegar perto de uma pessoa, você vai perceber que ela não está bem. A gente vai conversar. Então a gente vai trazer aquela pessoa, puxar toda aquela energia negativa para nós. Porque se nós entendermos, nós não vamos ficar com a energia negativa dela. Elas vão bater em nós e nós vamos devolvê-las. Então, isso é que nós precisamos aprender. Às vezes a gente fala, nossa, eu conversei com a fulana, mas olha, foi uma paz, depois que eu conversei, parece que eu estou leve. Não é assim? Mas às vezes você vai conversar com ela, parece que ela está com um caminhão, um punhado de tonelada nas costas. Então, isso é que nós somos um imã. E nós precisamos ter esse entendimento. Por que a humanidade se perde ou está se perdendo muito? Por falta de conhecimento, por falta de fé. Ah, é erro da humanidade? Nem tanto. Eu acho que o maior erro está na forma religiosa, de imposição. A gente não pode, como nós aqui não podemos e não temos a permissão de mudar a religião de ninguém. Mas nós temos a obrigação de dizer que o sentimento é a base de tudo. Se nós tivermos sentimento puro, se nós tivermos trabalho evangélico, ajudar, caridade, simplicidade, nós não precisamos de igreja não, e nem de padre, nem de pastor. Porque nós fazemos a nossa parte. Mas nós temos que estar alimentados de alguma maneira. Nós temos que buscar essa energia. Seja através de uma missa, seja através de um culto, seja através de um passe. Isso faz com que todas as religiões se transformem em uma só. E quando nós, principalmente do centro, dá o passe, o que acontece? Tira todos esses espíritos que precisam de orientação. Afastam eles. Aí a gente fica leve. Quando você está num culto ou numa missa, na hora de se falar do evangelho, se entrega aquelas palavras, aquele momento. Você vai perceber que a gente vai ficando leve, 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 leve. Quando termina, você fala, nossa, que maravilha. Por quê? Porque acima das nossas cabeças, apesar deles não aceitarem,
Os anjos de guarda, que nós chamamos, os bons espíritos, está ali alimentando nós com energias boas e retirando as negativas. E é por isso, é o mesmo passo. Não muda em nada, só muda a forma. Então é isso que nós precisamos ter consciência. O ser espírita não é a gente denominar espírita de um... Não. O ser espírita é você saber comunicar, você entender que existe a comunicação com o plano espiritual e entender como é que isso funciona. Porque você tem que praticar no seu dia a dia. O espírita, realmente, o espiritismo ou o espírita, não é só dentro do centro. É 24 horas por dia. Porque você não sabe a hora que o necessitado chega até você. E é nessa hora que você tem que agir. Mas você tem que conhecer seus dons. Como é que você vai enxergar? Não tem como. Então você tem que entender. Então, quanto mais você aprender, melhor você vai saber conduzir a sua vida, conduzir a vida dos seus filhos, conduzir o seu meio, os seus amigos, os seus irmãos, os seus familiares, o seu trabalho. E vocês vão trabalhar de uma forma harmoniosa. E assim a gente tem que dar sequência. É assim que a gente se liberta das correntes negativas. Porque o princípio de tudo é o nosso sentimento. A gente fala coração, não é? Mas é o nosso sentimento. Quando o nosso sentimento está puro, a gente está leve. Parece que está tudo uma maravilha, não é? A gente se sente feliz, não é? E na verdade são sensação, que por momentos a gente vive isso. Na grande maioria do tempo nós não vivemos isso. Porque nós não somos puros. E nós precisamos trabalhar essa pureza dentro de nós. E é difícil, não é? A gente tem que viver quantas vidas para que a gente possa se purificar. Se tiver alguma pergunta, pode responder. Pode perguntar. Pode perguntar. Eu trabalho com muita gente comigo. Tem dia que parece que ela tem pimentamento, eu sinto muito nervosa. Uma das razões da mediunidade, quando você não tem um entendimento, o que é? Você está trabalhando com um, com o outro, aí você chega perto dela, ela está carregada. Carregada de necessidade. Ninguém é maldoso, não vamos falar em maldade. Está aqueles que precisam de ajuda, ele está achando que ela vai ajudar ele. Aí você vai dar um apoio para ela. O que você faz? Você pega tudo aquilo que está com ela e passa para você. Eu falo que o espírito olha para você e fala, essa vai me ajudar mais do que a como se fosse um imã, você entendeu? Então, aí você é 1, é 2, é 3, é 4. Você imagina no final do dia, se você não tiver uma estrutura emocional, como é que você vai estar? Você chega em casa, cuspindo fogo, de tanto nervo que você tem. Você não pode ouvir qualquer coisinha, e assim acontece. Aonde está os maiores conflitos dentro de uma família? Está aí. Às vezes não é a incompatibilidade disso ou daquilo. Às vezes é esse problema que a gente não trata. E eu costumo dizer muito que se todas as igrejas, todos os centros espíritas tivessem um psicólogo, médium, vidente, que conhecesse a mediunidade deles, nós não precisávamos de um psiquiatra, não precisava de nada. E não tinha tanto médium no sanatório. Você trabalha com o quê? Então você tem Escuta muita histórias gente. o dia inteiro, né? E as pessoas não contam coisa boa, né? Só contam problema, né? Eu trabalho na minha casa. Mas, a gente tudo, quando se tem fé, quando se tem amor no teu coração, nada isso pega em você. Porque se você fazer uma oração simples, qual a religião que você frequenta? Eu falo católico, mas eu não... Só da boca, né? É. Vamos colocar católico. Batizou lá, né? O resto é a vida, né? Fez primeira Se você comunhão, sumiu, aprender foi só a fazer uma oração, conversar com Deus, porque às vezes você está tão envolvido que você vai rezar um Pai Nosso e não consegue.
Você reza um pouquinho, reza. É verdade, é. Você É vai. verdade. Você vai rezar uma Ave Maria, Não você se consegue. perde. Então converse com Deus. E passa em todos os cômodos da casa. Pede para Deus, pede mesmo, não tenha medo não. Pede para retirar todas aquelas energias Eu não negativas. consigo, não tem crise de choro, não. Eu fico nervosa e vou tomar banho. Mas porque você não se conhece ainda. Você não sabe a força que você tem. Gente, mediunidade não é incorporação, não. É a que menos tem valor, é a mediunidade incorporativa. Por quê? Porque o Espírito vem aqui tentar mostrar para vocês uma outra versão da vida. Aquele Espírito que vem, que a gente fala limpeza, ele vem aqui, às vezes está revoltado, ele vem te mostrar como é que é o outro lado. Se você não for bem aqui, lá também você não vai bem. Então o que a gente precisa é conhecer esse lado emocional nosso, essas energias que nós temos. Aí sim, aí você começa a dominar você. Quando você fala não, é não. Se você está sentindo que alguma coisa não está bem, você para, conversa com Deus, pede a proteção, de repente você já está livre de novo. Isso é tão comum, gente, que quando vocês começam a fazer isso com muita frequência, o que acontece? Vocês rezam o dia inteiro. Às vezes é coisinha pequena de 1 minuto, 2 minutos, mas vocês rezam. E vocês estão bem o dia inteiro. É lógico que nem sempre a gente consegue. Porque sempre tem aqueles que vêm atazanar a vida da gente, né? A gente chega em casa ainda nervoso, né? Por um motivo ou por outro. Mas é muito menos do que aquilo que normalmente acontece na vida da gente. Entendeu? Por isso que, às vezes, as pessoas falam, não, você tem que desenvolver. O desenvolver é o conhecimento. Se você entrar na igreja católica, se você não conhecer qual é a intenção da igreja, que católico você é? E olha, a espírita, a católica, a evangélica, não ensina você a ser bandido, não. Todas elas são boas. Mas você tem que saber viver as orientações delas. Você pode até condenar que o pastor pede muito dinheiro, que o padre quer muito dinheiro. Você é obrigado a dar dinheiro, a dar tudo teu dinheiro para eles? Não. Então você vai receber a orientação. Amor, humildade, simplicidade, caridade, compaixão. Então, isso que você tem que tirar proveito da religião. E é para isso que a religião, ela se forma de uma importância muito grande na nossa vida. Entendeu? Mas precisa. A gente não tem condições de ainda ter um domínio sozinho, sem a gente ter a ajuda desses, como é que eu vou dizer, dessas informações, né? Mediunidade, dons, tudo isso daí. E olha, é tão forte isso, que você já viu gente que até garfo vira assim. Você já ouviu falar que copo por baixo da mesa a pessoa mexia? Gente, isso é fato. Só que a mediunidade tua, tanto ela vai te trazer uma forma positiva do lado de luz, dos bons espíritos, como se você estiver inferiorizado dos maus espíritos. Porque se você deixar se contaminar pela negatividade, pela tristeza, pela raiva, pelo ódio, pelo ciúme, o que vai estar perto de você? Os maus espíritos. Ou aqueles necessitados, os oportunistas e até os obsediadores. E a gente tem um costume de falar, não, isso é inveja, isso é olho grande. Ninguém sabe nem o que é isso. Mas uma coisa eu posso te falar. Ninguém vai desejar o mal para você, porque não pega se você está com fé. Ele não chega, ele reverte. Todo mundo fala, eu vou fazer uma mandiga, um trabalho para você. Você sabe o que é trabalho? Na maioria do... Sabe o que é? Antigamente, os negros fujões, eles colocaram frango, prato de comida, uma garrafa de pinga, para os negros que saíam da senzala e fugiam. E eles chegavam naquelas esquinas, eles sabiam que ali tinha comida, era para eles comer, e o caminho que eles tinham que chegar, aonde eles se reuniam. Isso daí foi deturpando a situação. Então, essa situação, fez um trabalho. Não acredito em nada disso. Não existe, na minha opinião, não existe. Existe a fé. Existe a fé. E existe você se entregar às energias negativas. Aí sim. Aí
eu concordo que existe. Né? Mas pode perguntar, estou falando demais. Hoje nós tivemos aqui a visita da Maria do Rosário, né, que deixou aquele primeiro depoimento. Não sei se vocês escutaram um pouco da história dela, né? Ela, numa outra existência dela, ela deve ter sido talvez um comandante que fazia muita maldade e deixava muita gente aleijada, né? E daí ela veio, né, aleijada. Né? E quem cuidava dela era a mãe. Né? Então ela estava resgatando aquilo que ela tinha feito de errado. Né? Provavelmente ela escolheu vir assim para poder resgatar. Só que a mãe dela morreu e deixou ela aos cuidados dos irmãos, que também já não cuidavam igual a mãe cuidou, né? Então daí colocaram num asilo. E lá ela ficou aos cuidados de estranhos, com tudo com horário para tomar banho, horário para comer, horário, né? Porque ela tem, as pessoas são ocupadas, né? E tudo. E daí ela morreu. E chegando lá, porque a gente sempre ouve falar que quando a gente chega lá no mundo espiritual, passa um filme, né, de tudo aquilo de errado que a gente fez, tudo que a gente já acertou e o que a gente ainda precisa acertar e tudo. Então daí ela foi entender o porquê que ela tinha vivido aquela existência totalmente aleijada dos braços e das pernas, porque ela fazia isso com outras pessoas e fazia com alegria. Né? Ela tinha prazer de fazer o outro sofrer. Então ela teve que vir sofrer também, ficar dependente, provavelmente, de espíritos que ela fez sofrer, né? Que esses que cuidaram dela resgataram com ela esse compromisso, tá? E daí ela foi entender o porquê que ela passou. E ela veio até aqui deixar esse depoimento, essa história dela. Às vezes a gente não consegue entender tudo que eles falam, porque tem uma linguagem mais antiga e tudo, né? Então foi a Maria do Rosário, que depois você escutou, você achou que a gente tem... Ah, então foi a hora que o Peregrino falou que não era... Porque tem um espírito de luz aqui, que era uma freira, e o nome dela é Maria do Rosário. Tá? E a mulher deixou o depoimento e se identificou com Maria do Rosário. Mas daí o Peregrino chegou e falou para ele, não é a irmã Maria do Rosário, é outra pessoa que tinha o mesmo nome. Né? E o que fez a oração no início, que orou em pé, né? Que deu até trabalho para eu colocar o celular para mostrar, foi o Padre Vitor, que vocês também já devem ter ouvido falar, né? Que é um espírito de muita luz, foi um padre que tem até café que marca Padre Vitor, né? Que foi um padre que de muita, assim, que evangelizou muito e continua evangelizando, né? Porque hoje ele veio aqui fazer oração para nós. Então foi isso que aconteceu aqui. Mais alguma pergunta, gente? Não? Nós vamos deixar para entrar depois, tá? Eu vou preparar aqui para a gente tomar um passo em círculo, cada um, para vocês ficarem prontos para